E aí eu orava para que eu pudesse ir para a igreja acompanhada dele. Eu fazia jejum, eu tinha momento de oração de madrugada, eu conversava com Deus, eu fazia tudo certinho, que eu achava que estava fazendo certinho, e eu não era respondida. Só, irmãos, que Deus tem 3 formas de responder as nossas orações. Sim, não, espere um pouco. Só que eu não queria esperar. Se Deus olhasse para mim hoje e falasse, Marli, você vai passar esse período de tempo orando pelo seu marido, eu dizia, não, Senhor. Obrigada, Valério. Boa noite, igreja. Todos estão felizes? Amém, né? É tão bom estar na casa do nosso Deus. Principalmente quando a gente vem aqui para agradecer. O nosso culto de quarta-feira é culto de agradecimento. Muitas das vezes nós não temos o que agradecer. Nós temos. Muitas das vezes nós esquecemos de agradecer e só pedimos. Mas nós temos muito o que agradecer. A partir do momento que nós acordamos de manhã e temos a oportunidade de, dar aquele respiro gostoso, nós já temos que agradecer ao nosso Deus, amém? Hoje nós vimos um testemunho muito bonito, onde que falava sobre um milagre, né? E o nosso tema de hoje é um milagre. Estou muito acostumada, viu, Cássio, com essa modernidade de vocês aí, mas vamos lá. O milagre é o tema da mensagem. A moeda na boca do peixe. Olha que interessante. Quando eu recebi esse tema, eu comecei a estudar ele e achei um pouquinho diferente. Falei, olha, quando nós começamos a fazer o ano bíblico, nós estudamos Gênesis e Apocalipse. Só que algumas mensagens dentro da Bíblia, quando você se depara com ela, você, mesmo já tendo feito o ano bíblico, você pensa, será que eu já estudei isso aqui? Um pouquinho diferente. E é onde a gente tem a oportunidade de voltar um pouquinho e reestudar novamente. Irmã, eu posso te pedir um favor? Pode desligar o ventilador para mim? Senão daqui a pouco eu começo a espirrar. O vento de ventilador para mim é veneno. Então, irmãos, quando a gente pensa em reestudar a Bíblia, cada vez que você estuda a Bíblia de uma forma, você entende ela, algumas frases você entende de forma diferente. O ancião dessa igreja vem aqui pregar todo domingo, toda quarta, todo sábado. E quando uma pessoa só prega bastante, ele acaba repetindo algum sermão. E quando nós repetimos o sermão, o irmão lá atrás fala, nossa, mas ele já pregou esse sermão um dia. Tempo atrás, mas lembra que já pregou. Só que no meio do sermão, o irmão vai lembrar que aconteceu alguma coisa, alguma frase, dentro daquela mensagem que ele ainda não tinha entendido. E para nós também é da mesma forma. Nós podemos pregar um sermão 10 vezes, que 10 vezes nós aprendemos uma forma diferente dentro da mesma passagem bíblica. E não foi diferente com esse sermão de hoje, que é o milagre na boca do peixe. Para ser mais sincero, é um milagre na vida de Pedro. Você sabia que no Brasil, o Brasil não é o país que mais paga imposto no mundo? De acordo com o ranking de impostos apresentados desde 2018, a França ocupa o primeiro lugar em percentual de impostos. A colocação do Brasil neste ranking é de 18%. Esse percentual é pouco.
Mas quando nós pensamos em impostos, aqui no nosso país, o que tem mais imposto, que a gente paga mais caro dos impostos, é produto de beleza, produto de limpeza, tipo shampoo, creme, essas coisas, o imposto é lá em cima. E quando a gente compra, a gente fala, trabalho, trabalho, trabalho e não faço para pagar impostos. Não era diferente na época lá, quando Pedro recebeu esse milagre na vida dele. Vamos abrir a Bíblia para nós entender um pouquinho sobre esse mistério do imposto. Livro de São Mateus, capítulo 17. Capítulo 17, verso 24, que diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiam-se a Pedro os que cobravam impostos das 2 dracmas e perguntaram: Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, Pedro respondeu. Ao entrar na casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Simão, que te pareces? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: Dos estranhos. Jesus lhe disse: Logo estão isentos os filhos. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar. Olha que interessante. Quando Jesus chegou com Pedro, os cobradores de impostos já iam. Chegou gente nova, vamos cobrar impostos. E eles vão perguntar para Pedro se Jesus não ia pagar o imposto que na quantidade de 2 dracmas. E Jesus, sem entender, ele responde sim, ou melhor, Pedro responde sim, o mestre vai pagar. Olha o interessante que Pedro não tinha pensado sobre como ele deveria pagar aquele imposto. Só que Jesus, conhecendo Pedro, já sabia o que tinha acontecido. Quando Pedro vai chegando à casa onde Jesus estava, Jesus já lendo o pensamento dele, disse: Pedro, verso 27. Para que não os escandalizamos, vá ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o. Abrindo-lhe a boca, achará uma moeda. Toma-o, entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 17, de 24 até o verso 27. De quem os reis da terra cobrariam esses impostos ou tributos? Dos seus filhos ou das pessoas estranhas? Jesus pergunta para Pedro. E ele vai responder, é claro que dos estranhos, porque os seus filhos estão isentos. Ao chegar a Cafarnaum, aconteceu uma situação embaraçosa e ao mesmo tempo humilhante. Porque havia os coletores de impostos cobrando a taxa do templo. Eles estavam cobrando a taxa que, como por exemplo, hoje nós temos, as nossas igrejas são isentas. Nós não pagamos impostos das igrejas. Naquele tempo também não pagava. Só que eles tinham uma taxa que era para manter o trabalho do templo. Essa era uma taxa civil, mas uma contribuição religiosa
exigida de todo judeu anualmente para a manutenção do templo. O coletor de imposto foi falar com Pedro. Em vez de conversar com Jesus antes, Pedro lhe perguntou: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Está lá no verso 24. E aí Pedro achou que o funcionário se referia à lealdade de Jesus ao templo. Quis defender Jesus e não o consultou antes. Respondeu logo: claro que paga. Pedro desconhecia a lei, que para os impostos anual do templo era diferente para as pessoas comuns e para os sacerdotes e levitas. Nos dias de Cristo, os sacerdotes e os levitas eram ainda tidos como especialmente consagrados ao templo, não lhes sendo exigido a contribuição anual para a manutenção do mesmo. Os profetas também estavam isentos desses pagamentos. Irmãos, hoje eu lendo essa mensagem, eu comecei a refletir sobre a nossa igreja hoje. Nós temos na nossa igreja um grupo chamado liderança. Temos líderes do sexo masculino, líderes do sexo feminino. E aqui diz bem assim, ó: nos dias de Cristo, os sacerdotes e levitas ainda eram tidos como pessoas especiais. Não é diferente de nós hoje, irmãos. Nós temos um grupo que lidera a igreja. Nós temos anciãos. Hoje, na modernidade, né, já temos também anciãs, mulheres, liderando a igreja. Irmãos, é um povo que nós devemos um grande respeito. Porque quando se escolhe uma pessoa para ser um líder, ele é muito consagrado por Deus. Algumas igrejas você vê quando o ancião ou o chefe de diácono, que também é uma pessoa de grande responsabilidade, os diáconos na igreja, as diaconisas, quando ele corrige uma criança, um jovem, um adolescente na porta da igreja, ele é destratado. Muitas das vezes fala aquele velho enjoado. A gente vê isso acontecer muito. E nós, como cristãos, devemos ter um grande respeito pelos líderes da igreja. Principalmente pelos anciãos, que levam uma carga muito pesada nos ombros. Porque levar uma igreja não é fácil. Temos grandes dificuldades. Repreendendo o tributo de Jesus, os rabis punham à margem seus direitos como profeta e mestre e tentavam como uma pessoa comum, tratavam como pessoa comum. E essa foi uma armadilha que os líderes religiosos armaram para Jesus. Em toda e qualquer oportunidade, eles queriam minimizar a obra redentora de Cristo, a sua influência diante do povo e a sua divindade. Hoje em dia, é comum encontrarmos pessoas que pretendem diminuir a divindade de Cristo, de Deus Pai, de Deus Filho e do Espírito Santo. No entanto, a incredulidade não interfere na identidade da existência de Deus. Nós líderes recebemos crítica. Nós líderes recebemos reclamações. Tem pessoas que não pegam o microfone para ir na frente de uma igreja, pregar, falar ou ajudar. Mas são os mais afiados para reclamar. Nós temos isso no nosso meio. Não é diferente, no tempo de Jesus era assim.
E quem somos nós? Porque nós somos pecadores. A cada dia cresce a quantidade de ateus e de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas não se relaciona com Ele como um ser divino. Não o reconhece como seu Salvador e Senhor. A descrença se apodera de nós e a esperança vai se apagando aos poucos. Irmãos, se nós, como cristãos, não acreditar, se nós, como cristãos, não confiar, se nós, como cristãos, deixar apagar a nossa fé, como será o nosso mundo? Porque a gente vive nesse mundo, a gente vive nessa terra pela esperança e pela fé. Quando Jesus disse para Pedro, vá, joga o teu anzol, pesca o primeiro peixe, aquele primeiro que você pegar, abre a boca, que na boca do peixe vai ter uma moeda. E é com essa moeda que você vai pagar o seu imposto e o meu também. O que teria acontecido se Pedro não acreditasse? Se ele tivesse duvidado? Se ele não tivesse ido? Quando Deus fala conosco, quando Ele fala no nosso coração, nós temos que acreditar, confiar e ter fé. Irmãos, é tão, como que eu posso explicar? É tão visível a forma que Deus fala no nosso coração. Eu vivi isso recentemente. Posso contar, né? Eu viajei para São Paulo, passei lá 52 dias. E confesso para vocês que eu não queria voltar. Quando meu marido ligava e falava, meu bem, está na hora de voltar para casa. Eu digo, ó, quero não. Eu vivi assim uma decepção, desilusão talvez, como líder da igreja. E aí eu falei, vou viajar, vou passar um tempo fora. Quando eu voltar, não quero cargo, vou ficar sentadinha só assistindo. Mas Valéria, nós que usamos essa blusa rosa, a gente consegue ficar no banco, irmã, sentadinha? A gente não consegue. E eu vou contar rapidamente para vocês como aconteceu comigo. Estava lá em São Paulo, de repente o telefone toca. Eu olhei a Reviane. Aí passou, não consegui, não atendi no momento, passou um tempo, ela mandou uma mensagem. E eu já estava querendo vir embora, mas quando eu vi o que a Reviane me falou, eu disse, agora eu volto. Porque a Reviane falou para mim, eu quero você na missão urbana. Quando a Reviane me disse que ia ter a missão urbana e que ela me queria lá, eu perdi todo aquele desânimo. Sabe, aquela falta de vontade de voltar, aquela falta de desejo de voltar, assim, continuar trabalhando, fazendo o que eu gostava de fazer. Perdi tudo, sabe? Deu assim, foi uma injeção de ânimo. E quando eu cheguei, eu já estava dentro do Missão Urbana. Eu cheguei numa semana, passei acho que 2 ou 3 dias em casa e já fomos para o SEVES. A Valéria chegou só no finalzinho, né, Valéria? Mas que lição de vida. Quando Deus chama, quando Deus fala, quando Ele toca no nosso coração, é diferente de tudo, irmãos. Quando você bota o seu joelho no chão e vai conversar com Deus, algumas vezes a gente fala com Deus e olha para cima e fala assim, a minha oração não passou desse forro. É aquele dia que a gente orou com falta de fé. É aquele dia que a gente orou com obrigação. Mas aquele momento que nós colocamos o nosso joelho no chão e oramos com fé,
o impossível passa a ser possível. Porque, irmãos, nós resolvemos os nossos problemas até onde é possível. Quando chega uma situação que não é mais possível para nós, é aí que entra Deus. Deus, ele faz na nossa vida o impossível. Obrigada. E não foi diferente com Pedro. Ele foi, jogou o anzol, pescou o peixe, correndo, abriu a boca do peixe e lá estava a moeda que valia 4 dracmas, que pagava o valor do imposto de Jesus e do imposto de Pedro também. Olha a alegria daquele homem, a fé, a certeza de que ele ia lá só para buscar aquela moeda. Ele foi, jogou o anzol, pescou, tirou a moeda, levou e pagou os impostos. A orientação a Pedro: vai ao mar, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a sua boca, você encontrará uma moeda. Pague com essa moeda o seu imposto e o meu. Está lá no verso 27 de Lucas 17. Note que Jesus agiu com naturalidade. E por ser Deus que fez o milagre, ele fez o impossível. Quem de nós conseguiríamos pescar um peixe e tirar uma nota de R$200 da boca de um peixe? Impossível, não é, irmãos? É impossível ao alcançar do ser humano. Para Pedro seria diferente. Se ele não acreditasse, se não fosse o milagre de Jesus, ele não iria pescar e tirar a moeda da boca do peixe. Mas Jesus falou: vá, faça, que vai acontecer. E ele acreditou, teve fé e fez. Com este milagre, Jesus ensinou. Com este milagre, Cristo os ensinou a não se colocarem desnecessariamente contra a ordem estabelecida. Tanto quanto possível, deveria se procurar a não dar oportunidade para que a sua fé fosse mal interpretada. Quando Jesus falou para ele, vá, ele já tinha dito lá para os cobradores de impostos que Jesus iria pagar o imposto. E Jesus falou para ele, vá buscar o dinheiro e pagar o nosso imposto. O milagre estudado hoje nos apresenta 3 reflexões. A incredulidade em Deus não interfere na identidade divina. Deus continua sendo Deus. Deus não diminui a sua atuação, nem na história mundial e nem na nossa vida. As gerações vêm e vão, e o Senhor permanece eternamente. A incredulidade interfere na fé pessoal, na esperança, na disposição em servir, em apoiar e em colaborar. Nossa parte e a ação em cooperação com Jesus, em cooperarmos com Ele. Milagres acontecem quando ocorre a união, o poder divino, com o esforço humano. Deus faz, mas nós, eu e você, precisamos fazer a nossa parte. Às vezes nós oramos, irmãos, oramos um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, 2, 10 anos por algo.
quando está chegando o momento da gente receber a bênção, a gente desiste. Cansei. Eu orei tanto, pedi tanto para Deus, perdi a esperança, perdi a fé, não vou orar mais. Está chegando o momento de você ser abençoado e você desiste. Certo dia eu falei essa frase para o meu marido. Eu vinha um período longo orando por ele. Meu esposo hoje, agora no dia 13 de julho, ele fez 13 anos de batizado. Nós estamos casados há quase 35 anos. E aí eu orava para que eu pudesse ir para a igreja acompanhada dele. Eu fazia jejum. Eu tinha momento de oração de madrugada. Eu conversava com Deus. Eu fazia tudo certinho, que eu achava que estava fazendo certinho. E eu não era respondida. Só, irmãos, que Deus tem 3 formas de responder as nossas orações. Sim, não, espere um pouco. Só que eu não queria esperar. Se Deus olhasse para mim hoje e falasse, Marli, você vai passar esse período de tempo orando pelo seu marido, eu dizia, não, Senhor, eu cansei. Irmãos, não é fácil você acordar 3 horas da manhã todos os dias para orar. É muito difícil. E um certo dia eu olhei nos olhos do meu marido, eu estava tão decepcionada, estava tão assim desanimada, com falta de fé, que eu olhei nos olhos dele e falei, não oro mais por você. Se você quiser ir para Jesus, você vai com a sua vontade, com as suas pernas, porque eu cansei de orar por ti. Irmãs, fui bem dura, olhando dentro dos olhos dele. Falei, não oro mais por você. Eu cansei. Sabe por quê, irmãs? Ele falava assim, na Bíblia diz assim que a mulher forte edifica o lar. Se você está sendo forte, eu vou para o céu junto com você. Não preciso me batizar, não preciso servir igreja. Ele falava isso. E esse dia eu perdi a paciência e disse, cansei de você, não oro mais, não faço mais sacrifício, não levanto mais de madrugada, não vou ficar mais com fome, não faço nada disso mais. Desisto. Só que lá no meu quarto de madrugada, naquele exato momento de todos os dias, eu acordava. E aí eu olhava para ele e falava com Deus. E eu orava de voz alta, irmãos, que era para ele ouvir que eu estava orando por ele. E esse dia eu botei meu joelho no chão e falei, Deus, eu disse ontem para ele que eu estou cansada dele. Mas eu não estou cansada do Senhor. Toma nas tuas mãos e continua orando. E para a honra e glória de Deus não demorou muito. Não foi mais que 3 meses para ele tomar a decisão. E eu tinha orado 22 anos e 7 meses. Eu não sabia se eu estava orando da forma errada, porque às vezes a gente pede as coisas a Deus da forma que não é para pedir. Eu não sabia como estava sendo feito. Sei que esse dia eu derramei lágrimas. Derramei, espatifei meu coração na presença de Deus. Estou cansado, não aguento mais, chega. É o momento que Deus te abraça e fala assim, filho, até aqui você veio sozinho, porque era possível. Mas a partir de agora, que você cansou, que você não aguenta mais, que você está fraco, que você está desanimado, com falta de fé, é um momento impossível para você, eu te tomo nos braços. E aí é o momento que Deus nos abraça e nos leva, resolve a nossa situação, e você olha para trás e fala, era tão fácil e eu sofri tanto. Muitas das vezes, falta de fé e de esperança. O que nós precisamos é ter fé, é acreditar. Devemos manter nossa identidade cristã na medida do possível, evitar debates. Um dos objetivos da vida cristã é mostrar o amor de Deus ao mundo. Debates agressivos de maneira alguma contribuem para essa fidelidade. É parte do compromisso cristão estar em dia com as obrigações tributárias, conforme solicitada pelo governo.
No início do ano nós recebemos, pode me ajudar aí, IPTU, IPVA, alguém lembra de mais algum? São vários, IPT, são vários PPP. Eu sei que a gente recebe um monte de impostos. E aí vem conta de luz, vem conta de água. Se nós não pagarmos, o que acontece? A luz é cortada, a água é cortada, a gente fica no escuro, a gente fica com sede, o carro não pode andar mais, que se andar é preso. A nossa casa, se passar muito tempo sem pagar o IPTU, pode ir a leilão. A casa é nossa, mas nós precisamos pagar os impostos. Não era diferente daquele tempo lá no passado. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo aquilo que nós precisamos. Irmãos, quando nós colocamos com fé, se joga nos braços do Pai, não nos falta nada. Nesse período que meu esposo decidiu se batizar, ele trabalhava numa grande empresa aqui em Porto Velho há 24 anos. E ele decidiu ser adventista do sétimo dia e ser guardador do sábado. Só que ele tinha que escolher entre a igreja e o trabalho. Ele ainda trabalhou por uns 6 meses, faltando o sábado e tal. Chegou um momento que não deu mais. E ele saiu do trabalho, com 2 filhos na faculdade, no UNASP. E ele ficou, e agora, Deus? Como eu vou manter a família? Mas, irmãos, talvez se meu esposo tivesse ido para a igreja 10 anos antes, que é no período que eu queria muito que ele fosse, é o momento que Deus fala assim, espere um pouco. Que se ele tivesse ido 10 anos atrás, talvez ele não tivesse tido a fé e a força que ele teve naquele momento. E ele disse, da mesma forma que Deus disse que não ia faltar o pão, não vai faltar para mim e para minha família. E eu posso dizer para vocês, irmãos, com grande certeza, depois que meu esposo saiu da empresa e passou a guardar o sábado, ele nunca mais foi contratado em nenhuma empresa. E nunca faltou o pão na nossa casa. Nunca atrasamos uma mensalidade da faculdade dos nossos filhos. E eu olho para trás e digo, só pela confiança e pelo milagre de Jesus. Do contrário, nós não teríamos conseguido. Portanto, quando a Bíblia diz, quando Jesus disse, vá, jogue um anzol, fisga o primeiro peixe e tira a moeda da boca do peixe, Pedro não hesitou. Ele nem por um momento passou pela mente dele dizer, será que isso vai acontecer? Ele simplesmente acreditou, foi, fez e recebeu. Nas nossas vidas acontece milagre todos os dias. Mas alguns milagres ficam, e eu tenho certeza que na vida de cada um de vocês tem um milagre marcado, cravado. Teve um momento na vida que você teve a certeza que se Deus não estivesse ali, você não conseguiria. Se eu for dizer para o Cássio assim, Cássio, quantos milagres vamos contar aqui hoje, essa noite? Ele vai dizer assim, irmã, nós precisamos fazer uma vigília. Porque todos nós temos um milagre para contar. E eu vou dizer para você, irmão, se você não conta um milagre aqui, é porque talvez seja constrangimento, você fica envergonhado, mas você tem um milagre para contar. Não vai dizer assim, olha, a nossa igreja não tem milagre, porque tem. Nós só não contamos.
muitas das vezes nós guardamos só para nós. Vou contar rapidamente um milagre que aconteceu na minha casa. Os meus filhos tinham vindo de férias e eles gostam muito de comer carne ao molho madeira. E era uma quarta-feira, a quarta do poder, e eu ia pregar na igreja do universitário. E eu gosto de aproveitar os meus filhos quando eles estão. Quando eles estão aqui, eu coloco a minha filha para cumprir a minha agenda. Quando eu sei que ela vem, eu já marco os meus sermões e já aviso para ela, ó, tem igreja tal, tal e tal. E aí, nós fomos para o universitário, meu filho foi para o Monte Sião com meu esposo e eu e a minha filha viemos para o universitário. Ele deixou a gente lá e foi para outra igreja. Quando nós montamos a plataforma, sabe que deu um gelo, que eu me lembrei que eu tinha deixado a panela com a carne no fogo, a panela de pressão ligada. Gente, eu mudei de cor. Falei, chegar em casa, a nossa casa pegou fogo. E a irmã que estava do meu lado foi eu, a minha filha e a irmã Lúcia, esposa do irmão Carlos, não sei se vocês conhecem. Ela percebeu que eu fiquei nervosa. E aí, quando a minha filha pegou o microfone e começou a pregar, ela me pegou pela mão e falou, vem comigo. Quando nós saímos na porta, a gente desceu a plataforma, quando nós saímos na porta, ela disse, o que foi que aconteceu que você ficou branca? Eu falei, irmã de Deus. Olhei no pátio da igreja, não tinha uma moto. Eu falei, ninguém de moto aqui, como que eu vou lá em casa? E a panela lá, né, ligada na pressão. E aí eu falei, Lúcia, eu deixei a panela ligada no fogo. Aí ela, menina de Deus, e agora? Vamos orar. Puxamos para o cantinho da igreja assim, a minha filha daqui pregando e prestando atenção em nós lá. E ela pegou na minha mão e ela orou. Irmãos, eu não estava com força para orar. Eu estava com tanto medo daquela panela explodir. E aí ela orou e colocou nas mãos de Deus. Senhor, a tua serva está aqui. Ela veio trazer a mensagem. A casa dela está correndo risco. Então, está nas suas mãos, o Senhor que resolve. Resumindo, a gente faz o BO e joga para Deus. Resolve aí, Senhor. E eu, segurando na mão dela ali, trêmula, a fé dela foi maior que a minha. Ela disse, irmã, senta, se acalma, que vai dar tudo certo. Deus já tomou providência. Irmãos, quando a minha filha falou, amém, irmãos, eu vamos, Deus não dava tempo nem dela despedir dos irmãos na porta da igreja. Vamos, irmã, e o papai vem buscar a gente. Nós vamos caminhando até encontrar com eles. Mandei um áudio para ele e falei, estou indo caminhando, você nos alcança pelo caminho. Na época tinha a Uniron que funcionava. E tinha muitos alunos na frente da Uniron. E aí a gente foi caminhando e caminhando rápido. Quando nós estávamos passando na frente da Uniron, meu esposo alcançou a gente. Por que vocês estão vindo a pé? E eu falei, só chinela. Eu costumo falar com ele assim, chinela, que é para chegar rápido, acelerar. Irmãos, e ele, pé no acelerador. Chegamos em casa, em vez de eu abrir o portão grande para botar o carro, não, eu corro, abri a porta, abri o portão pequeno, abri a porta de casa e corri. Irmãos, a panela de pressão estava chiando, mas o fogo estava apagado. Aquilo, quando eu via, eu comecei a chorar ali. Falei, Deus, a irmã Lúcia teve uma fé tão grande, que foi uma fé que eu não tive. Eu estava com tanto medo de acontecer uma explosão. E a irmã Lúcia falou assim, só acredita, confia que Deus já foi na frente. A panela estava quente, chiando ainda, a válvula ainda estava fazendo barulho e o fogo desligado. Aí eu falei, desci correndo, eu já tinha vindo conversando com a minha filha, voltei para a sala, ela vinha correndo e disse, e aí mãe? O meu marido disse, eu não vou entrar com o carro até ver o que vai acontecer lá dentro. A gente entrou, tirei a panela, coloquei lá no tanque, abri a torneira. Quando abri a panela, a comida estava no ponto, do jeito que os meninos gostavam. E eu olhei para minha filha me abraçou e disse, é Deus purinho. Foi essa palavra, a frase que ela disse, mãe, é Deus purinho na nossa vida.
Porque, irmãos, de 7h15 até 8h45, uma panela na pressão, ela tinha explodido. Mas Deus fez um milagre na nossa vida naquele dia. E eu sou muito grata por isso. E por isso eu peço para o Cássio, coloca a música Um Milagre dos Adoradores, que nós vamos agradecer ao nosso Deus com as nossas vozes, cantando um milagre. Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que perdi milagres que jamais acontecerão. Já me deu salvo que desejo um pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra do salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. És o Deus do reino do céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que perdi milagres que jamais acontecerão. Já me deu salvo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas Pai, me ensine porque o vale da sombra da salmo está. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por ser um milagre nas nossas vidas. Te agradecemos pelo dom de viver. Agradecemos pelo dom que o Senhor nos deste, de cantar, de pregar, de levar a tua mensagem, de cuidar das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Nós te agradecemos, Deus, por todo o dom que o Senhor nos deste.
E também pedimos, Senhor Jesus, se ainda não conseguimos discernir o dom que nós temos, que o Senhor coloque no nosso coração qual é o nosso dom para nós conseguir desenvolvermos. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que nesta noite o Senhor abençoe aqui essa quarta de poder, esse culto de gratidão. Que esta igreja do Leão de Judá seja aberta e os teus santos anjos derramam bênçãos sem medida aqui neste templo. Que cada dia da vida de cada membro aqui, das suas famílias representadas, seja bênção, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos, não é porque nós somos merecedores, nós somos fracos e falhos na tua presença. Mas, Senhor Deus, o Senhor como Pai de amor que é, um Deus de misericórdia, perdoa as nossas falhas e os nossos pecados. Junto com a igreja nós agradecendo, dizendo amém, Senhor Jesus. Amém. A igreja Leão de Judá agradece. E é sempre bom recebê-la, Senhora, aqui, viu? Muito obrigada por tudo. Tenho certeza que nós vamos sair cheios do Espírito Santo e com a fé mais fortificada ainda. Antes que vocês fossem embora, queria tirar uma foto com a irmã para a gente registrar esse momento. Que bom. Irmãos, eu queria mesmo desculpar com vocês. No sábado, dia 20, eu estava escalada para vir aqui. Mas eu tenho certeza que vocês foram muito abençoados pela mensagem do Tiago, aquele adolescente, um garotinho, que eu pedi para vir no meu lugar. Aquela criança é uma criança abençoada. É uma criança que Deus colocou nos nossos meios para trazer o dom dele, e o dom dele é levar a mensagem. Eu poderia estar aqui, mas Deus colocou ele para trazer a mensagem que vocês precisavam ouvir naquela manhã. Nós estávamos lá na missão urbana, levando também a mensagem. Não sei se vocês já assistiram o nosso vídeo lá da missão. Passou lá no Novo Tempo. Foi muito gratificante. Foi muito legal nós estarmos ainda em missão e alguém mandar mensagem no telefone e dizer: eu estou te vendo na TV Novo Tempo. Foi muito gratificante. O nosso trabalho, o trabalho das mulheres, é um trabalho muito, muito bom. E você que não é Ministério da Mulher, abrace. Tenta ser também uma mulher de missão. Amém? Daniele. Precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão, eu vou contar pra todo mundo que Deus fez por mim. Eu vou contar as maravilhas de Deus. Deus restaurou a minha vida, me deu uma voz para a minha geração, um milagre. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam. A irmã Marli vai estar ali à porta cumprimentando todos os irmãos. Peço que todos saiam com ordem e decência da casa do Senhor. Vão com Deus. Deus os proteja e abençoe em nome de Jesus.